Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, nosso Deus de infinita bondade, amor, justiça, misericórdia, nosso Pai amado. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso farol, nosso guia. Agradecer pela vida, não cansamos de agradecer pela nossa vida, por esta reencarnação, pelo que somos hoje e por todas as oportunidades que estamos tendo, as experiências que estamos vivendo, as que já vivemos e as que vamos viver. Porque apesar de todas as dores que tenhamos passado, Pai, estamos aqui. E por isso te agradecemos. Na certeza de que tudo tem um porquê, aguardamos resilientes pelas nossas respostas que virão a seu tempo. E até que cheguem, trabalhamos através do nosso Mestre e conduzidos por Ele, por Jesus, trabalhamos no fortalecimento da nossa fé, para que possamos nos tornar a cada dia um pouquinho melhores e que possamos fazer jus a este presente que recebemos, que é esta reencarnação. E que é mais este dia que se inicia hoje. Que o nosso dia seja útil, alegre, e se não for alegre, que seja conduzido por Ti, Pai, porque Tu tudo sabe. Fica conosco, Pai, fica conosco, Mestre e amigo Jesus. Fiquem conosco, Espíritos amigos, nosso anjo da guarda, Espíritos protetores, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje. Hoje é dia 5. Para hoje, dia 5, vamos ver o que nos vem para estudarmos aqui. Nos veio o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E veio o item 19, progressão dos mundos, do Santo Agostinho, em Paris, 1862. Então, está já nas instruções dos Espíritos. E Santo Agostinho é quem vem nos falar. Vamos ver o que ele vai nos dizer sobre a progressão dos mundos. Capítulo 3, então, item 19. Vou baixar aqui e vamos ler. O progresso é uma das leis da natureza. Nós já estudamos aqui as leis morais e uma delas é a lei do progresso. E aqui diz, então, o progresso é uma das leis da natureza. Deus, vou baixar mais um pouquinho. Deus, por sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere, sim. Por isso, todos os seres da criação, todos, isso a gente tem que guardar, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. A própria destruição, que parece ser, para nós homens, que ainda achamos que somos deuses, para nós homens, a destruição parece o limite final das coisas. A destruição é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Vamos ler mais um parágrafo. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar um mundo
em suas diferentes fases, desde o início da sua criação, veríamos que esses mundos, progridem continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho da própria evolução. Assim, progridem juntos os homens, os animais que são seus auxiliares, os vegetais e suas formas de habitação, as nossas formas onde moramos, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador! E como é pequena e indigna a ideia de que somente a Terra existe, de que somente na Terra existe vida inteligente, reduzindo a humanidade e a criação de Deus a alguns homens que habitam este pequeno planeta. A Terra já esteve, material e moralmente, num estado inferior do que está agora. Porém, pela lei da progressão dos mundos, atingirá, sob o aspecto material e moral, um estado mais avançado em relação ao que está hoje. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então, os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. E lemos todo o item, nos estendemos um pouquinho no tempo, mas conseguimos ler porque Santo Agostinho nos traz uma forma assim tão positiva. Eu me empolguei lendo, porque aqui nós temos uma boa notícia, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente queira ou não, a Terra vai se tornar um lugar melhor e nós também. E aí não é só eu, não é só tu, não é só as pessoas que a gente ama. Todos, diz aqui, por isso todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. Por isso, que nós não devemos perder o nosso tempo questionando a justiça de Deus diante das injustiças, não é mesmo? Aliás, não devemos perder o nosso tempo diante dos injustiçados, porque nós sabemos que as injustiças existem, os injustiçados não. E que tudo está no lugar correto. E se algo nos parece extremamente injusto, é porque nós não conhecemos a história toda, nós não temos condições de entender tudo que envolve uma determinada situação. Por não termos conhecimento, é natural nosso e em nenhum momento o Evangelho, o Espiritismo desaconselha que tenhamos senso crítico, busca por conhecimento, busca por justiça, muito pelo contrário. O Espiritismo incentiva a educação, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Justamente para que nós possamos fazer este tipo de análise, para que nós possamos entender uma lei do progresso, uma lei de destruição, vidas sucessivas, onde temos condições de reparar o que fizemos de errado e se sofrermos grandes injustiças, vejamos bem, se sofrermos grandes injustiças, seremos reparados. E que também tenhamos condições de ver o lado bom, porque
acompanhado de todas essas questões que nós sempre temos a tendência de olhar para as coisas ruins, por instinto de proteção, né? Mas nós não devemos deixar que esse instinto de proteção tome um lugar exagerado nas nossas vidas, onde só vemos a preocupação, só vemos o mal, só vemos o ruim, o que nos impede de ver todo o lado bom, toda a grandeza de Deus, a progressão na própria Terra. Se ainda está difícil para nós imaginarmos que existem bilhões de outros planetas habitados, se ainda está muito distante do que a minha mente consegue conceber, vamos olhar então somente para nosso planeta, para o planeta Terra, esse que estamos habitando agora aqui. Nós sabemos, isso não é uma especulação, nós sabemos que ele evoluiu materialmente e moralmente, conforme os seus habitantes vão evoluindo, vão se desenvolvendo, criando condições de melhorar suas habitações, como diz aqui. Então, é muito bonito, Santo Agostinho traz uma forma leve, que nós precisamos entender que Deus não perde o controle. Quando nós formos nos desesperarmos, temos que pensar nisso. Deus não perde o controle jamais. Jesus nunca saiu do leme deste barco, porque ele é o governador deste planeta. Jesus é o governador do planeta Terra. Ele que nos governa, ele que está à nossa frente. Nem ele, nem Jesus, que é o nosso governador, nem Deus, que é o nosso Pai, perdem o controle. Portanto, não seremos nós, pequeninas criaturas, que vamos emitir um julgamento de que as coisas não estão, de que as coisas perderam o controle. É claro que as coisas erradas existem porque nós temos livre arbítrio para conduzir as situações. Senão nós seríamos aqui como que marionetes, seguindo um destino escrito. Não é assim que funciona também. Mas é muito bonito. A doutrina tem muito a nos ensinar. E nós não temos aqui a pretensão de, nesta existência, conseguir entender a grandiosidade da criação do Pai. Então nós vamos aprendendo devagarinho, enquanto no limite do que a nossa consciência consegue aprender, mas nós precisamos todos os dias puxar um pouquinho a nossa mente como um elástico, que todos os dias nós vamos puxando um pouquinho e ela vai expandindo, expandindo, e isso só acontece através do conhecimento e da reflexão, que é a nossa boa intenção aqui. Muito lindo, há muitas moradas na casa do Pai. Vamos ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem hoje. Capítulo 5, considerações sobre as várias existências do Espírito. Vamos lá então. 222. O dogma da reencarnação. Algumas pessoas afirmam que o dogma da reencarnação não é novo e que foi buscado na doutrina de Pitágoras. Olha só a informação que vem nos trazendo. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que viveu 500 anos antes de Cristo, tá? Então está dizendo aqui que alguns dizem que a reencarnação já era trazida por Pitágoras. Nunca dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Isso são os espíritos falando, tá? Por ser uma lei da natureza, o espiritismo, assim como os fatos espíritas, devem existir desde a origem dos tempos. Sempre nos esforçamos para demonstrar que se encontram sinais do conhecimento espiritual desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor da teoria da
metempsicose. Ele a encontrou entre os filósofos indianos e egípcios que a conheciam desde os tempos muito primitivos. E aqui o Livro dos Espíritos nos explica: metempsicose ou transmigração de almas, doutrina segundo a qual o mesmo espírito pode reencarnar em corpos humanos, de animais e até em vegetais. Então essa é uma linha de pensamento, tá? Portanto, a ideia da transmigração das almas era uma crença comum e aceita pelos homens mais eminentes. Não sabemos de que modo esta crença chegou até eles, se foi por uma revelação ou por intuição. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os tempos e não é aceita por inteligências mais adiantadas se não tiver algo de sério. Isso é um fato. Assim, a antiguidade da doutrina da transmigração das almas seria mais uma prova a favor da reencarnação do que uma objeção. Entretanto, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, existe uma diferença muito grande, a de que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para animais e vice-versa. Bom, isso aqui está abrindo um capítulo, capítulo 5, onde Kardec organizou as considerações sobre como funcionam essas várias existências dos espíritos, né? As reencarnações. E ele vai começar numa introdução falando sobre este dogma da reencarnação, que é muito antigo, que alguns atribuem a Pitágoras já há 500 anos antes de Jesus. E os espíritos aqui, Kardec, não quiseram falar se foi ele, se não foi, não é essa a questão. E muito menos que Pitágoras foi o autor da metempsicose, que é essa transmigração das almas, que acreditavam que podia sair do corpo do homem, depois reencarnar num animal, numa planta, voltar para o animal e para o homem de novo. E isso traz a ideia da reencarnação? Ok, traz. Mas o que ela tem de extremamente diferente para teoria das reencarnações, para a doutrina das reencarnações, é que nós acabamos de ver no Evangelho a lei do progresso. E não haveria sentido para um espírito, após ter atingido graus evolutivos que o permitem ir para o estágio hominal, regredir para o animal. Existem muitas questões que podem acontecer se um homem transgride, né? Se um espírito transgride imensamente as leis de Deus, age ali com muita maldade, muitas questões podem acontecer com ele. Mas, para a doutrina espírita, regredir, e não é demérito para os nossos irmãos animais, nem plantas, nem um ser. Não é isso. Eles estão em processo e chegarão também. Mas regredir para a doutrina espírita não acontece. Bem numa forma, numa reflexão, num primeiro conhecimento bem raso, assim, é isso que nós precisamos entender hoje. Como nós falamos antes, a nossa ideia aqui não é fazer um estudo aprofundado, mas sim ir dilatando a nossa mente muito aos pouquinhos por dia e nos aproximarmos de Deus, que na verdade é para isso que nós estamos aqui. Vamos encerrar então elevando o nosso pensamento ao Pai e agradecendo por este dia, pela vida, esta reencarnação, nossa família, nossos lares, nossas tarefas, nossos trabalhos, por estes minutos que estivemos juntos, pelo ensinamento de hoje e por todos os espíritos amigos que estão conosco, nosso anjo da guarda, espíritos amigos que nos acompanham,
Gratidão a todos, gratidão a eles, que eles possam estar conosco a nos inspirar durante a nossa jornada do dia que se inicia. Gratidão, Pai, gratidão imensa. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.